E eu, agora sim. Bora começar, amiga? Bora. Boa noite para quem estiver aí. Deixa eu ver, agora sim. Vamos pegar o assunto antes pra gente fazer isso direito? Vamos. Tá, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite a quem está entrando aí. E também olá ao pessoal que vai ver depois, porque se eu conseguir, salvarei esta live. Então, a gente está fazendo essa live de apresentação da página. Estamos criando, né, que iniciamos hoje, Carol e eu, mas que já era um projeto nosso há pouco tempo. Esse a gente tirou rápido do papel. Esse aí a gente não gestou por muito tempo, né? Como foi o, o nosso O grupo de mulheres. presencial, né? É, quer falar um pouco, amiga? Então, tu quer falar como começou a nossa amizade? A nossa intenção nessa página é uma página de amizade expandida. Depois a gente vai explicar melhor esse conceito. A Ana tá aí. Que live é essa, amiga? A próxima vai ser contigo junto, vai ser de 3. Tem como, né? Já vi o Ítalo fazer. Se o Ítalo faz, se bem que a página dele é muito grande, né? Ele deve ter umas coisas especiais. Mas enfim. Pode falar. Ah, tu quer que eu fale? Não, eu tinha pensado da gente falar primeiro como que a gente se conheceu, né? E como começou essa amizade, que não tem, assim, tanta história. É mais a tua história, né? Se tu quer falar ou eu posso falar, tanto faz. Pode falar, tu pensou. Bom, resumindo, a Bianca engravidou e ela sabia que eu era doula, né? Eu trabalhava como doula na época. E a gente se aproximou por este meio, né? A gente estava num casamento, inclusive, uma coisa engraçada, que uma tava com vontade de falar com a outra e ninguém ia falar com a Ah, outra achando que ia sim. incomodar, né? Um Aí depois, casamento quase do no final da Traquinas e da Helena. festa, Não? quase no final Ah, tá. da festa, a gente resolveu a conversar e aí depois a gente não queria parar de conversar, né? Aí a Bianca entrou em contato comigo pelo WhatsApp, eu expliquei para ela os meus serviços e tudo mais, ela acabou me contratando. Eu atendi ela durante a gestação, durante o parto, e depois a gente continuou com esse vínculo, né? Com conversas. No princípio, muito de assuntos que englobavam, né? O período que ela estava vivendo, do parto, do puerpério, né? As primeiras dificuldades. E partilhando sobre as primeiras dificuldades, a gente acabou percebendo que a gente tinha uma grande afinidade, né? Não só de ideais, mas como uma afinidade de amizade mesmo. Quer falar um pouquinho também? Ah, enfim. Não, é. E nós continuamos falando, né? Todos os dias, praticamente, nós nos falávamos. Aí até eu tive, né, aquele sumiço, assim, durante um período, tu lembra, amiga? Uhum. Dei uma sumida e tal, porque eu tinha muita dificuldade de manter a amizade, né, por questões, assim, minhas mesmo, de marcas e maturidade, né? Sempre essas marcas, esses traumas, quando eles refletem de alguma forma, é porque não está tratado, não está curado, a gente ainda, de alguma forma, está preso, né? Tem uma imaturidade. Então, por As conta de duas tinham trauma de imaturidade, amizade. é, então, por imaturidade, assim, eu cheguei a ter muita dificuldade de conversar mais com a Carol, dar continuidade à amizade, né? Mas, na realidade, foi uma amizade que veio também para curar muito meu coração, né? E eu partilhei essas coisas com a Carol depois. E a Carol já tava, né? Ah, achei que tu queria mais ser minha amiga. Eu quero, eu não sei ser. E a gente foi tentando, né? E deu certo.
imagina, meu filho não tem 3 anos ainda, então é uma amizade bebê, mas é um bebê, são raízes, assim, né? São só 3 anos, digamos, de amizade, mas as raízes que estão sendo fincadas na terra são bem profundas, assim. Amamos e rejeitamos as mesmas coisas e entregamos mesmo o coração uma para outra, né? No início foi muito medo de dar o coração, mas a gente foi confiando, a gente foi entregando, né, o coração uma para outra, e hoje realmente é uma amizade edificante, que serve de cura, como eu tinha dito, serve de cura, e a gente, nós maturamos, né, por uns 2 anos, um projeto que saiu do papel finalmente, acho que foi março, não tenho certeza. Isso. Mas foi março do ano passado, né? Então nós maturamos aí por uns 2 anos um projeto, tínhamos vontade de ter um grupo de mulheres, um grupo de jovens senhoras, digamos assim, né? Porque Carol e eu somos ainda, temos menos de 30 e somos casados, então, né? Somos senhoras, temos amores em comum, como eu havia dito, né? A nossa fé, a igreja, esses desejos de aprendermos mais a doutrina, aprendermos mais sobre a nossa vocação, tudo que concerne a nossa vocação, a educação dos filhos, a saúde, para podermos cuidar da nossa família. Então, assim, a gente é partilhando entre nós, mas nós tínhamos muita vontade de expandirmos isso, de trazermos pessoas novas, de passarmos o conhecimento que temos e também de recebermos de outras mulheres. Então, finalmente, no ano passado, né, demos um chute na porta e começamos o grupo para jovens senhoras. Que até hoje a gente fala grupo senhoras, para a gente não botar um nome, né? Ainda não tem um padroeiro específico, mas tá indo, todo mês tem encontro. Encontros muito frutuosos, né? E isso que eu acho interessante, importante de falar nessa live de apresentação da página que a gente quer criar, né? Que a nossa amizade é uma amizade recente, né? Tem por volta aí de 3 anos, mas já foi uma amizade que a gente pôde provar muitos bons frutos, né? Tanto é que a gente quer expandir esses frutos para que outras pessoas também possam experimentar um pouco disso, né? Então, uma coisa que eu estava pensando antes de entrar aqui, me preparando para explicar, né? Como que a gente vai explicar para as pessoas o que a gente quer fazer, né? Porque, quem é que quer saber da amizade dos outros, né? Então, o que a gente poderia, como a gente poderia apresentar, né? O que a gente quer fazer. E a Bianca, quando criou a página, ela fez um postzinho de apresentação ali, dizendo que a amizade é um tipo de amor, né? E é uma coisa que eu não havia refletido muito. Há alguns dias ela tinha me dito isso também. Que em um outro assunto, nem era relativo à nossa amizade, mas que a amizade era um tipo de amor. E hoje, pensando em como em como a gente explicaria, né, o que a gente está proposta a fazer, eu pensei, né, realmente a amizade é um tipo de amor, né? E assim como o amor de um casal que se une e não se contém, né, só neles mesmos e geram os filhos, a nossa amizade também já está querendo, né, se expandir, já não está se contendo em nós mesmos e quer se expandir, né? E ser fecunda. E já temos um fruto dessa fecundidade, que é o grupo presencial, que a gente já tem feito mensalmente, né? E já tem sido muito frutuoso também, é muito bom, assim, a gente compartilhar, né? As mesmas dores, os mesmos projetos, né? As mesmas intenções, e uma vai fortalecendo a outra, né? Só fazer uma pausa, para aí no teu script. E para quem for ver isso depois, se eu conseguir salvar, o grupo formativo que nós temos são reuniões mensais, a princípio nos terceiros sábados do mês, e é um grupo, como eu havia dito, para jovens senhoras, então para mulheres na nossa faixa etária, né? Se casam aí, sei lá, dos 18, digamos, está casada, até 30, 30 e poucos, estejam vivendo mais ou menos essa fase, mesmo que tenha 30 e algunzinhos, mas assim, 30 e alguns, mas recém-casou também, está vivendo os mesmos conflitos, as mesmas situações, primeiros filhos, educação das crianças, ordenamento do lar, enfim,
os temas, vamos só citar os temas que a gente já fez. A gente já falou sobre organização do lar, organização da rotina materna, já falamos sobre paciência com o cônjuge, falamos sobre meta de proteínas, a importância, né? Sempre buscando transcender os assuntos. Por exemplo, quando nós falamos sobre dieta, a dieta da mãe, por que nós falamos sobre isso? Porque realmente, uma mãe sem energia, a Carol tem 4. A Carol é mais nova que eu, mas tem 4 filhos vivos. Então, assim, ela precisa de muita energia, ela precisa comer proteína para ter fibra muscular, para ter força. Então, assim, são assuntos que parecem muito, muito práticos, muito superficiais, mas com uma visão transcendente, com uma visão de céu. Porque a gente começa o grupo rezando, a gente faz meditação ao longo do encontro, a gente fala do que tem que ser falado, dos assuntos práticos, mas a gente termina depois rezando também. Então, assim, transcendendo a nossa vocação, tudo que concerne a nossa vocação. Outros assuntos que nós já falamos sobre moda mesmo, né? Sobre estilo, sobre a importância de estarmos bem vestidas, de estarmos bem arrumadas, de nos apresentarmos bem em sociedade, o quanto isso valoriza, quanto a nossa presença é valorizada a partir de pequenas coisas, como uma dignidadezinha, um rímelzinho, as unhas feitas, o cabelo bem arrumado, como nós embelezamos o ambiente com a nossa presença feminina. Carol já falou também sobre linguagens do amor, sobre a importância de nós identificarmos de que forma o nosso cônjuge quer ser amado. Enfim, são temas diversos, cada mês temos uma formação presencial e é aberta, né? A formação é aberta, como eu havia dito, importa que sejam ou mulheres recém-casadas, ou então que noivas que estejam já com um casamento marcado, prestes a casar e já queiram se preparar para viver, né, a vida familiar. Que esteja numa fase de vida prática parecida, né? Até para a gente ter assuntos em comum. Então, a idade até não é o crucial, mas, por exemplo, uma mulher de 30 que casou, ela recém vai ter os filhos, ela recém vai estar descobrindo a ordem do lar, ela recém vai estar naquela fase de adaptação com o marido, os primeiros conflitos vão surgir. Então, vai estar numa fase parecida, vivendo as mesmas coisas, né? Que a gente tem visto que as partilhas, né, nesses aspectos comuns de vida nos impulsionam para cima, nos puxam para cima, nos ajudam muito, né? Até foi uma coisa que a gente percebeu nessa nossa amizade mesmo. Que quer se expandir, né? Que a gente tem aquela coisa que o Olavo ensina, né? Idem velho, idem nole, a gente ama e rejeita as mesmas coisas, a gente busca a mesma coisa, tem o mesmo alvo, né? Quer ir para o céu, quer viver uma boa vida aqui, quer servir a nossa família, né? Então a gente tem mesmo os mesmos objetivos, digamos assim, de vida. E não se resume só a isso, a gente também tem uma grande afinidade de corações também. Então, não é só o intelectual, né, que deseja as mesmas coisas, mas a gente também tem uma certa afinidade de corações, que tenta sentir o que a outra sente, né? Quando alguma está passando por alguma coisa, a outra reza, tenta sempre puxar para cima e ajudar, né? E no grupo presencial, a gente busca que as mulheres estejam nesse mesmo estado de vida também para isso, tanto para compreender melhor os assuntos que a gente trata, né? Quanto para que elas sejam beneficiadas mesmo e possam até contribuir. Porque viveram as mesmas questões, né? Às vezes a gente não vive todas juntas as mesmas questões ao mesmo tempo, mas uma hora ou outra vai aparecer, né? Então, até nisso a gente se beneficia também, que às vezes uma tá passando o que a outra já passou, daí depois a outra vai passar o que a outra passou, e assim a gente vai uma ajudando a outra, uma impulsionando a outra, uma dando força para a outra, né? Dizendo, não desiste, né? Não se deixa levar pelos sentimentos, pelas paixões, e sempre buscando realmente o céu, né? E buscar ser quem Deus quer que a gente seja, e especialmente no nosso estado de vida, dentro da nossa família, amando as pessoas, né, que vivem com a gente. Então, os encontros acontecem nos terceiros sábados do mês, às 2h30, né, amiga? Às 2h30. Aí fazemos o nosso encontro, a nossa formação, e depois servimos a mesa, porque é sempre na casa de uma das gurias que participa dos encontros, ou que vai participar,
E também, assim, não tem, para quem tiver interesse, não tem obrigatoriedade. Quem tem a obrigação de estar lá é quem está puxando, né? Quem está tocando isso para frente, que somos Carol e eu. Agora, o grupo é aberto. Ninguém tem obrigatoriedade de ir todos os sábados. Nós temos família também. Então, assim, tô com vontade, gostei do tema, vou. Não tô com vontade, não vou. Ninguém tem que avisar. Não foi, não foi. Foi, tá tudo certo. E daí terminamos com um café, no qual chegam os maridos e os filhos, né? E também é uma coisa legal isso, porque é um encontro que nós nos esforçamos realmente para estarmos só nós mulheres. Deixamos os nossos filhos, né, com os nossos maridos, e é um momento também para eles, né, aproveitarem, assim, conversarem entre si, desenvolverem amizades masculinas boas também, e as crianças aproveitam e brincam, e depois nós terminamos todos com um cafezão, né? Então, é muito bom. Fica o convite. Mas agora vamos seguir falando do nosso segundo filho, amiga. Quer falar? Quer que eu fale? Pode ir. Já falei bastante. Então, a gente imagina que o que a gente busca na nossa vida particular é o que outras inúmeras mulheres também buscam, né? As mulheres que estão aí no mesmo caminho que a gente, que são católicas, são casadas, né? Que podem vir ou não a ter filhos e tal, se Deus quiser e mandar, né? Então, a gente pensa assim que as mesmas dificuldades que a gente tem, as mesmas coisas que a gente busca, né? Viver na nossa vida particular e que se manifesta nessa nossa amizade, outras inúmeras mulheres também têm, vivem, e talvez muitas delas não tenham uma amizade como essa, né? Com uma intimidade profunda, com uma grande afinidade, tanto dos propósitos mesmo, como essa coisa de se colocar no lugar, né? De ter uma questão de confiança e tudo mais. E a gente busca, neste nosso segundo apostolado, expandir um pouco mais essa amizade que a gente vem construindo. Então, a gente primeiro fez esse encontro mensal, que era presencial, com temas mais expositivos, né? Como aulas, às vezes a gente leva resumos de cursos que a gente fez. Agora, nesta página, a gente quer expandir um pouco mais e se aproximar um pouco mais dessas mulheres, dessas pessoas que querem também ter amigas, estar entre amigas, né? Então, a diferença, digamos assim, é que aqui, estando no ambiente online, a gente vai alcançar mais pessoas, né? Porque não tem limite geográfico. E a gente também quer estar mais perto, né? Estar com uma frequência maior aqui, compartilhando as coisas que a gente está estudando, né? As coisas que a gente está lendo. A gente pretende fazer resenhas dos livros que a gente ler aqui, falar sobre os cursos que a gente está fazendo, o que a gente está achando, o que a gente está aprendendo, né? As novidades que a gente tem visto. Trazer também reflexões que a gente faz sobre a vida, compartilhar um pouco da vida mesmo, cotidiana, né? Um bolo que a gente faz, uma atividade que a gente faz, que quer compartilhar. Essas coisas que vão construindo mesmo um vínculo, uma amizade, o estar perto. E ter este exemplo, não como um exemplo de quem é um exemplo, mas este um a mais, uma vida a mais que outras pessoas podem ver. Bom, eu também quero fazer isso, eu também quero, né? Que nem a nossa amizade de uma para outra, que nenhuma das duas é perfeita, né? As duas são cheias de defeitos, as duas são cheias de questões, mas sempre tem alguma coisa de bom no outro também. E é isso que é bonito na amizade. Tu vê o que o outro tem de bom e tu deseja aquilo também, tu almeja aquilo também, e a outra sempre ajuda e puxa, né? O que tem um pouquinho, o que tá um pouquinho na frente puxa, e uma puxa de um lado, a outra puxa de outro. E aqui a gente quer fazer um pouco isso, não no sentido de puxar ninguém, mas de mostrar o que a gente faz. De bom, obviamente, eu acho que eu não vou colocar aqui as coisas que eu faço de ruim, não sei, vou pensar, né? Conforme o humor do dia, a gente bota os perrengues também, né? Vamos ver. Mas até os perrengues são bons. Que aí a gente vê que
a casa da outra não é perfeita, também passa perrengue, assim como a gente, isso também, de certa forma, fortalece a gente, né? Porque se a outra tá buscando, a gente também quer melhor para as pessoas da nossa família. A gente quer fazer aqui na página. Tu tem alguma outra explicação melhor aí? Não, é bem isso. Então, exatamente o que tu falou. Agora nós criamos hoje uma página, porque Carol já tinha um desejo de partilhar algumas coisas, assim. Carol e eu partilhamos de muitas coisas, né? O nosso gosto por conhecimento. Nós gostamos de estar buscando, estarmos estudando, nos informando, tendo realmente razões para embasar as nossas escolhas. E nós partilhamos muito uma com a outra. As coisas que a Carol estuda, que ela lê, ela me passa, e o contrário também. Só que, às vezes, nós temos vontade de, assim, aquela coisa, como anunciar o evangelho mesmo, né? Cara, existe a salvação. A gente quer espalhar isso. E também com outras coisas, como conhecimentos que nós vamos adquirindo mesmo. E uma determinada dieta, que a gente vê que pode curar determinada doença, ou uma determinada doença que as pessoas normalmente não conhecem a causa, e a gente vai lá e estuda, e descobre que, cara, a causa às vezes é mais simples do que parece, a cura é mais acessível do que era imaginado, do que é dito pelos médicos. Então essas coisas nós partilhamos, e tínhamos vontade de ir além. Então, muitas coisas nós levávamos para o encontro, né, presencial, encontro das jovens senhoras. Porém, é uma vez por mês só, como a Carol disse. E também tem que ir de acordo com o que as gurias querem ouvir. Também que a Carol havia dito, né? Às vezes a recém-casada, ela quer, sei lá, ela quer ouvir, ela não quer saber exatamente sobre o que fazer na gestação, ela nem está grávida ainda. Então, assim, o que a gente está estudando, a gente queria partilhar. Mas nem ela, nem eu sentíamos de transformar os nossos Instagrams, fala assim, pessoais, em um blog, veja o que eu estou fazendo aqui. Nenhuma de nós assim, tem esse desejo de virar blogueira, de partilhar o dia a dia. A gente quer realmente partilhar o conhecimento. Então, nós criamos uma página, que é a página Entre Amigas, na qual nós poderemos partilhar aquilo que já fazemos uma com a outra no dia a dia, mas para um público maior que tenha interesse de receber esse conteúdo. Por exemplo, um livro que eu estou lendo e, cara, achei sensacional, determinada página, me chamou muita atenção, eu quero partilhar com alguém, eu posso botar ali. Ou um livro que, cara, todo mundo indica, dizem que é muito bom, mas eu já encontrei um erro, algo que, se a gente seguir ali aquela linha, a gente pode frustrar a nossa educação, prejudicar os nossos filhos. A gente pode colocar ali. A Carol está formando em aromaterapia, ela pode partilhar ali usos seguros de óleos essenciais. Então, esse era o nosso desejo, expandirmos a nossa amizade, podermos beneficiar outras pessoas. E também é uma forma de apostolado, porque Carol é católica e quer ser santa, eu sou católica e quero ser santa. Então, tudo que nós fazemos é entremeado pela oração, é entremeado pelo Espírito Santo, é entremeado pelo nosso desejo de céu. E antes de mais nada, eu sou uma mulher católica, eu sou uma esposa, eu sou mãe, eu sou dona de casa. Então, esse apostolado, ele é um algo a mais. Ele é um ele é um presente, realmente, né? Ele é um presente que nós queremos partilhar, assim como partilhamos da nossa vida, né? A vida é sempre um dom é presente. Então, assim como eu busco fazer da minha vida um presente para a Carol, e a Carol faz o mesmo comigo, a gente quer fazer dessa nossa amizade, que é um presente, né? Uma pérola tão preciosa, a gente quer abrir essa ostra, a gente quer abrir esse nosso presente, esse nosso segredo, partilhar um pouco daquilo que é o mais íntimo, né? Dos nossos corações, da nossa amizade, dividir com as outras pessoas que queiram. Inclusive, a Bianca já começou a postar um desafio lá, né? Como é que é mesmo da dieta? Eu tava 2 de 20, eu não entendi direito o que é aquilo lá. Sim, nós abrimos a página hoje, né? Que é a página Entre Amigas. Até vamos deixar depois ali o arroba. E eu comecei, mas daí eu vou falar mais lá na página mesmo amanhã, porque isso aqui é só pra gente lançar, né? Anunciarmos que estamos com essa página. Mas eu entrei numa dieta específica
uma dieta que para mim é muito recente, assim, é uma dieta carnívora. Então eu estou fazendo um desafio pessoal, familiar, né, a família está indo junto, de 20 dias comendo apenas carne para curarmos realmente, né, a nossa, para recuperarmos a nossa saúde, assim, para nos regenerarmos. E isso é uma das coisas que eu já estou partilhando lá, né, que a Carol está comentando. E parece muito louco, Já eu também falei pra acharia instigar a totalmente louco. curiosidade do povo pra É, ela ver, né? pois é, eu não ia falar nada, O que é porque isso? Que soa mulher muito louca, como é que é absurdo. isso? Soa muito absurdo. Eu tava falando aqui pensando, meu, pra que eu tô falando isso, cara? Querem Mas saber vocês entrem meu lá que daí vocês vão entender. a página e confira as stories de amanhã. Aí eu já tô. É. Mas enfim, vamos partilhar muitas das coisas que estamos aprendendo, né? Estamos estudando sobre desparasitação, que é muito interessante, desparasitação sistêmica natural, com bastante, a gente está aprendendo com a Natane, né? Natane Mares. Então, assim, nós somos estudantes, nós queremos o melhor para as nossas famílias, nós fomos os meios estudando, porque, assim, a escolha, ela só é livre quando ela é consciente. Eu não posso dizer que eu escolhi medicar-me com determinado remédio, medicamento que o médico mandou, se eu não sei os efeitos colaterais possíveis daquele medicamento, se eu não sei exatamente como ele vai agir dentro do meu organismo, eu estou confiando. Eu posso estar confiando, beleza? É uma escolha minha. Confiar cegamente. Dar a minha fé àquele médico, a palavra dele. Mas, assim, escolha, realmente, ela é livre quando ela é consciente, quando eu conseguir raciocinar e entender, sei os caminhos pelos quais aquela escolha pode me conduzir. Então, assim, é isso que nós buscamos fazer com tudo na nossa vida, né, amiga? A gente busca saber que estamos escolhendo realmente, isso vai nos levar aonde? Então, quando nós educamos, quando nós buscamos o meio educacional de criarmos os nossos filhos, né, tudo, a alfabetização, que a Carol, né, já está nessa fase de alfabetização, tudo isso a gente vai entendendo as possibilidades e discernindo o que é de bom, o que é de ruim. Reter, né, ficar com aquilo que é bom. Então, isso a gente vai partilhar lá na página também. As nossas escolhas pessoais e o porquê, para que outras pessoas possam ter acesso, conhecer, simplesmente. Às vezes não vai ser para aquela pessoa, mas ela pode conhecer, é um caminho. Isso aí, acho que a gente explicou bem, né? O objetivo da nossa página é ser uma página de amizade realmente. Não é uma coisa assim, que é obrigatória na vida de alguém, né? É um a mais, né? Quando eu tava pensando sobre isso, né? Eu até pensei, é necessário? Não, porque dá para fazer tudo sozinha, dá para seguir o caminho sozinha, dá para estudar tudo sozinha, sem ajuda de ninguém, nem saber que outra pessoa faz? Dá, porque a gente faz em primeiro lugar para Jesus Cristo, né? Para alcançar o céu, para ser quem Deus quer que a gente seja aqui, né? Mas é mais fácil, é mais aconchegante, é mais animador, né? Mais. Ó, a criança acordou pedindo água. É mais. É mais fácil mesmo trilhar esse caminho quando tem outra pessoa trilhando junto Uhum, e nos dando força, né? Nos dando incentivo. É necessário, extremamente necessário? Não, muita gente fez isso sozinha em outros tempos, né? uhum, Graças a Deus, hoje a gente tem mais recursos, né? E a uhum. gente, a gente tem essa possibilidade de compartilhar a nossa vida, as nossas lutas, né? Os conhecimentos que a gente aprende, as coisas boas que a gente aprende, que ajudam inclusive na vida cotidiana, no trato com os nossos filhos, no trato com o nosso marido, né? No amadurecimento pessoal, que hoje em dia é urgente que aconteça na Uhum. vida de todo mundo, né? A Isso nossa para nós é geração um instrumento, né, amiga, de amadurecimento a nossa pessoal, porque geração assim, inteira, né? a gente está Coitadinhos, a a gente tá gente fazendo a não nossa foi parte. formado para maturidade. Então, é uma luta muito grande na nossa vida também, amadurecermos e buscamos isso. E quando a gente tem outras pessoas fazendo a mesma coisa, trilhando o mesmo caminho, que a gente vê que vivem as mesmas dificuldades, mas que não desistem, né? Que estão ali
buscando, a gente se fortalece de certa forma também. E é isso que a gente busca fazer aqui, ser esse um a mais aí para somar com tantas outras mulheres que já trilham esse caminho, já tentam, já buscam e ser um canal mesmo de compartilhamento de amizade. Sim. E ao contrário do que muitas vezes a internet produz nas pessoas, né, que é essa vaidade, o querer mostrar-se, a gente está aqui com outro fim. Nosso fim é realmente, caraca, eu aprendi, sabe? Quantos anos eu levei para descobrir determinada coisa? Quantos anos eu levei para, graças a Deus e a sua misericórdia, romper determinada bolha na qual eu estava, né, cercada, da qual eu estava cercada e nem sabia, nem enxergava. Então, assim, cara, é só uma paginazinha a mais. Mas pode ser para uma pessoa o furar de uma bolha, um abrir de olhos, sabe, abrir expandir os horizontes que ela precisava. Assim como muitas outras pessoas, com páginas gigantes ou pequenas, foram para nós em algum momento, com livros antigos ou livros até mesmo modernos, que muitas vezes são bons também, e que a gente, caraca, é isso que eu precisava. Então, assim, a gente não pode parar, né, no pensamento mas o que eu posso fazer? Mas Deus conta comigo, né? Ele conta comigo, ele conta contigo. Ele nos quis, ele nos criou por amor, ele nos sustenta no seu ser e a gente está aqui para dar frutos. E vão ter pessoas que, né, vão dar. A gente quer ser 100 por um. E a gente está absolutamente longe. Só que isso aqui é um passo, né? É um passo a mais. Então, assim, estamos nos colocando à disposição para, com a graça de Deus, se for da vontade dele, ajudarmos outras pessoas e com isso nós amadurecemos. Então, essa também é a nossa busca de amadurecimento pessoal, né? Estarmos aqui hoje fazendo uma live pela primeira vez. Até eu já fiz uma vez uma com o Michael, mas daí foi tipo palestra, né, no Instagram, nada a ver, sabe? Agora meter a cara. Eu, por mim, é a primeira vez. Isso para mim também é um desafio. Para ti, com certeza, também é um desafio. Então, assim, o nosso amadurecimento pessoal, o nosso apostolado pessoal, tudo isso se soma, né? E graças a Deus que temos uma outra. Porque eu lembro muito do Padre Paulo, assim, que ele diz, acho que é ensina-nos a orar, algum vídeo do Padre Paulo que ele faz uma oração aberta. É muito lindo vê-lo rezando, né? Porque o Padre Paulo é um sacerdote que nós todos, o Brasil, vê ele se santificando diante da tela, né? E eu lembro que ele faz assim, acho que é um ponto de imitação de Cristo, e ele começa a meditar para ensinar como é que faz a meditação. Ele começa, ai meu Deus, o senhor sabe, eu com essa minha mania de professor, eu sempre querendo ensinar os outros, e eu sempre lembro disso, porque eu também sou dessa. Eu também tenho a minha mania de professor, eu gosto de aprender e ensinar. Só que, ao mesmo tempo, o Hugo de São Vitor, ele fala, né, que a melhor forma realmente de nós interiorizarmos aquilo que estudamos é ensinarmos para os outros. Então, para nós vai ser bom, no fim das contas, esse apostolado, esse esforço de ajudar outras pessoas, nossa, fortalece primeiro a nós mesmos. Se eu tiver que ler um livro e fazer um resumo para postar, cara, é o resumo que eu não faria se eu lesse só para mim. Com Então, vai certeza. ser bom para nós também. É. Até um exemplo banal, né? Como a tua dieta, por exemplo. Tu poderia dar umas furadinhas se não tivesse expondo. Agora, como tu tem essa obrigação, entre Uhum, aspas, né? Esse propósito de colocar lá, tu já vai, não, então eu vou mesmo, vou fazer mesmo, uhum, né? Isso uhum. realmente fortalece a gente, né? É um incentivo a mais, né? Pra Para gente sermos fiéis. conseguir cumprir aquilo que a gente se propõe, né? Uhum. Então é isso, né, amiga? Tem mais Isso alguma aí, coisa para falar? Agora eu vou já falei tudo. ter que descobrir como é que fecha e salva, porque a Aninha pediu pra gente salvar. Ana, tu vai estar assistindo depois, amiga. Um beijo pra ti. Então tá. Obrigada, pessoal, que assistiu, que entrou, que vai ver depois. Vamos deixar salvo o nome da página que criamos hoje. Quem tiver interesse em conhecer, depois dê uma olhadinha lá. É @entreamigas_, acho que foi, né? BC, de Bianca e Carol, né? Ou é Então, underline ou é ponto, né? Não sei qual é que ficou. pois é. É verdade, não sei também. Tá, A será gente que eu descobre posso aqui e bota ali. sair pra tu salvar? Ou como é que é? Tu já conseguiu aí? Ou é depois que Cara, não. salva? Deixa eu dar uma Alguém sabe? olhadinha. Hum, eu não faço a menor ideia.
Socorro. Olha só, amiga, até sair. Como é que faz isso? Eu vou desligar minha câmera então também. Pessoal, a nossa live já se encerrou. Muito obrigada por quem assistiu. A Bianca vai tentar salvar agora. Porque as duas são uma Tchau, negação pessoal. desse trem de Ai, que tecnologia aí, gente. A gente nem Que Deus sabia abrir live abençoe. pra começar. É verdade, a gente descobriu hoje. Que É, Deus abençoe a todos. Boa noite, bom descanso. boa noite, amém.